presidente, cumprimento novamente, registrando aqui minha continência, meu brado de selva, a paz do Senhor Jesus, aqueles que professam a nossa fé, e também desejando, reforçando o desejo de um abençoado dia. Cumprimento novamente os nossos colegas que aqui estão, a pessoa da deputada Joana Dark, deputada Débora, meu querido amigo Jorge Lins, Cristiano. Presidente, ontem nós trouxemos a esta casa um tema extremamente relevante. Acabo de ouvir o nosso querido amigo deputado João Luiz reforçar as questões que envolvem a BR-319 e também a iniciativa de um deputado federal da bancada do Amazonas que lança a frente parlamentar em defesa da BR-319. É muito importante que nós possamos falar da BR-319 e principalmente possamos demonstrar aquilo que esta casa vem fazendo. O nobre presidente é uma das pessoas que compõe, por assim dizer, uma frente informal em defesa da BR-319 na condição de presidente da Comissão de Transportes desta casa. Aqui nesta casa nós já realizamos audiência pública, aqui nesta casa nós já oportunizamos aos representantes do DENIT para que estivessem a fim de esclarecer a população do estado do Amazonas quais são as providências que estão sendo adotadas, principalmente no tocante à recuperação das pontes que ruíram e já há mais de um ano ainda não foram reconstruídas. Hoje nós estamos vivenciando uma cena diferenciada porque o rio secou e as balsas tornaram-se pontes. Daqui a pouco os rios começam a encher e as balsas que hoje tornaram-se pontes deixarão de estar nessa condição e as mesmas inconsistências nós vamos vivenciar. Empresas contratadas sem capacidade de oferecer serviços de qualidade para a população que ali reside, os municípios diretamente impactados que lá estão, a população que está sendo impactada, e agora nós estamos convivendo com esse disparate que é o posicionamento, inclusive, de representantes do governo federal. Não importa se antes deste governo, há quanto tempo a BR-319 está por ser liberada para que esteja pavimentada, para que possa promover a capacidade de a população do estado do Amazonas ir e vir. Esse direito é um direito constitucional. Me causa espanto quando eu ouço uma determinada pessoa que é oriunda da Amazônia e que hoje está lá pelo sudeste do Brasil, São Paulo, né, e que hoje está na condição de ministra e que se posiciona como se a BR-319 fosse apenas uma trajetória de passeio da população do estado do Amazonas, por desconhecer completamente qual é a funcionalidade da BR-319 e o quanto esta rota, que eu chamei lá atrás, ainda em 2019, de Rota da Vida, impacta na qualidade de vida da população do estado do Amazonas. Agora, recentemente, nós estamos ouvindo falar em relação à possível liberação da exploração do potássio em Altazes. E vem a pergunta, com estas secas que se asseveram a cada ano, como é que vai ficar esta exploração e o escoamento dela para que a economia possa estar mais pujante e atender às necessidades do povo do estado do Amazonas e principalmente da população ali de Altazes, quando esta liberação estiver efetiva? Tudo para o estado do Amazonas parece ser mais complicado e menos ágil. E nós precisamos realmente que esta frente, as frentes diversas,
as frentes de defesa da BR-319 como uma rota de vida e de sobrevivência do povo do estado do Amazonas, de melhor qualidade de vida, possa estar sendo diuturnamente defendida. Presente que estive na BR-319, trafegando por ela, em determinados trechos, sei o quanto esta BR precisa ser melhor atendida com recursos públicos e com a preservação, a recuperação e principalmente com ações preventivas. A queda daquelas pontes é decorrente da falta de planejamento e da falta de ações que possa identificar antes que o pior aconteça, antes que as catástrofes aconteçam, antes que as pontes caiam ou ruam, para que nós possamos ter a possibilidade de trafegar na BR-319, seja, sim, para a prática do turismo, seja, sim, até mesmo para ir e vir apenas por uma alternativa de saída do estado do Amazonas, mas principalmente como uma alternativa de poder possibilitar a chegada dos insumos para o polo industrial de Manaus e também o escoamento das riquezas aqui do estado do Amazonas. Então, nesse sentido, eu reforço, tendo estado lá a partir de 2019, antes mesmo de assumir este mandato, ter podido fazer a minha fala, ter podido lançar esse apelo para que o governo federal pudesse fazer aquilo que precisa ser feito com a celeridade possível. Eu não quero acreditar que nós vamos celebrar 2 anos de pontes caídas e não reconstruídas na BR-319. E quero ter o privilégio de aqui, juntamente com meus colegas, celebrar a liberação da BR-319 até o final da 20ª legislatura. Se Deus quiser, falando todas as semanas aqui nesta plenária, fazendo as articulações, vamos inclusive convidar novamente o novo superintendente do DENIT para que ele possa vir aqui dar suas explicações e também estarmos inquietando o governo federal, o Ministério dos Transportes, nesse sentido, o DENIT, ANTAC, todos aqueles que devem estar integrados oferecendo serviços para a população. Mas, meu presidente, eu não quero apenas parar na BR-319. Recentemente, nas minhas idas e vindas aos municípios do estado do Amazonas, me deparei com uma situação que vou pedir ali a técnica, se estiver disponível, aquela imagem lá do porto de Itapiranga. Ainda nesta semana está aí o porto, olha a condição do porto de Itapiranga, completamente inoperante. O porto de Itacoatiara ruiu. O porto da Gutierrez desabou, e este cenário é um cenário que nós estamos vivenciando em diversos locais do estado do Amazonas. Alguns deles até hoje não estão operáveis, não estão com suas funcionalidades disponíveis para que a população do estado do Amazonas possa se utilizar deles, e principalmente as questões que envolvem o escoamento da produção, a chegada de produtos de primeira necessidade para o povo do estado do Amazonas. Isto encarece os produtos e faz com que a população esteja sendo mal atendida. A pergunta que não quer calar, e estou tramitando também um requerimento indicativo nesse sentido, para que o DENIT, para que o Ministério dos Transportes, para que a ANTAC, para que todas as agências que estão interagindo para poder promover a funcionalidade destas estruturas, a fim de atender a população do estado do Amazonas, possam estar apresentando que plano eles estão desenvolvendo para, quando acabar esta estiagem severa, nós termos estes portos operáveis e propiciando os serviços que a população do estado do Amazonas precisa ter e merece ter. Qual é o plano? Certamente, quando os rios todos estiverem com sua plena capacidade de navegabilidade, quando os rios não estiverem mais nesta fase de seca severa, nós vamos estar nos deparando com portos inoperáveis, e não existe um plano específico para lidar com esta realidade.
Então, o que nós estamos vivenciando é falta de planejamento, é falta de prioridade, é falta de medidas preditivas para que nós possamos prever, para prover e manter esses sistemas operáveis para atender às necessidades do povo. Eu quero aqui conclamar os colegas desta casa para que juntos nós possamos não apenas estarmos em frente de desafio para viabilizar a BR-319, mas também estarmos atentos a esta realidade. É uma outra tragédia anunciada. Nós vamos estar aqui vivenciando exatamente estas questões e não temos respostas do poder público. Vamos estar aqui reativamente tratando daquilo que já está acontecendo e que já está comprometendo a qualidade de vida do povo do estado do Amazonas por falta de um olhar mais cuidadoso com o nosso estado. Nesse sentido, eu quero aqui deixar a minha fala para que nós possamos estar atentos exatamente a todas essas necessidades e possamos buscar soluções. Já acionamos o Ministério Público Federal no que diz respeito à BR-319, fizemos uma audiência com o Ministério Público Federal, vimos algumas questões serem tratadas com um pouco mais de responsabilidade e celeridade. Vimos até a exoneração de um superintendente do DENIT regional, mas nós queremos mais, nós queremos a reconstrução das pontes, nós queremos a BR liberada e nós queremos os nossos portos operáveis para que o povo do estado do Amazonas possa usufruir destas estruturas atendendo às suas necessidades básicas. Meu presidente, eu quero também aqui fazer menção a um produto orçamentário que está tramitando nesta casa. O ciclo orçamentário, ele precisa ser compreendido a partir do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Eu ainda não consegui entender muito bem e estou me debruçando um pouco mais para poder estudar e compreender, por exemplo, quando nós precisamos compreender o nexo que existe entre cada produto deste. Nós estamos aprovando o plano plurianual. Ato decorrente do plano plurianual, nós deveríamos aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, porque o plano plurianual que está sendo aprovado, está em fase de aprovação e pronto para recepcionar emendas. E eu já adianto aqui que eu vou apresentar minhas emendas ao plano plurianual. Como ele contempla o ano de 2024, 2025, 26 e 27, então a lei de diretrizes orçamentárias, teoricamente, deveria ser aprovada após a aprovação do plano plurianual, porque ela constitui-se em diretivas, em orientações e prioridades para a execução do plano plurianual, que tem seu primeiro ano de vigência a partir do ano de 2024. É assim que a legislação orçamentária no nosso país orienta, é assim que a Constituição Federal orienta, é assim que o ciclo de planejamento orçamentário e de aprovação da legislação orçamentária prevê. Então, se nós aprovarmos o plano plurianual, teoricamente nós temos que aprovar a lei de diretrizes orçamentária para que o ano de 2024 as ações priorizadas estejam dentro daquilo que a LDO prevê como prioridade. E ato contínuo, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ou seja, um é um planejamento de médio prazo, o outro é um documento orçamentário que orienta o que deve ser feito com prioridade para o ano subsequente, portanto para 2024, com base no PPA, e o outro constitui-se na operacionalização do orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, duas outras leis estão tramitando nesta casa, o PPA e a Lei Orçamentária Anual. E nós encaminhamos um ofício e um requerimento, ofício à nossa presidência e um requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando que nós possamos fazer uma audiência pública
em relação ao PPA. Eu sei que o PPA está na sua fase de aprovação e que existe um período previsto para que seja aprovado, mas eu entendo que realizar uma audiência pública para ouvir o povo, para ouvir os diversos segmentos da sociedade, para que nós possamos, em os ouvindo, sugerir emendas ao PPA, direcionamento para que a lei possa ser praticada de acordo com esta sensação, o termômetro que é o povo. Eu particularmente tenho aprendido que é indispensável ouvir a população do estado do Amazonas, porque foi esta população que concedeu o direito de estarmos aqui, os representando, falando em nome deles. É indispensável que nós compreendamos quais são as prioridades que o povo do estado do Amazonas entende para que as leis orçamentárias que nós estamos aprovando estejam sendo estruturadas em convergência com as suas necessidades para atender aquelas necessidades básicas do povo do estado do Amazonas. É prioritário que no plano plurianual já preveja quais são as ações emergenciais que nós estaremos desenvolvendo para que nós não possamos estar sendo pegos de surpresa quando acontecer uma estiagem severa, se acontecer no próximo ano. Então isso tem que estar previsto no plano plurianual, tem que estar previsto na lei de diretrizes orçamentárias, na lei anual. É fundamental que nós possamos prever, sim, a contratação dos concursados públicos, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar. É necessário que nós possamos prever o próximo concurso público, inclusive, porque vou repetir novamente, a cada ano a Polícia Militar está perdendo em média 400 policiais militares, e de onde só se tira o poço seca. A cada dia que passa, o cenário de segurança pública no estado do Amazonas é mais deprimente, preocupante e emergencial, e nós precisamos adotar medidas nesse sentido para que toda essa estrutura orçamentária, os nossos planejamentos, a nossa visão de futuro em curto, médio e longo prazo, possa estar contemplando a solução das necessidades que tem a ver com serviços básicos em atenção à população do estado do Amazonas, saúde, educação, segurança. É fundamental que nós possamos estar tratando disto ou destes temas com o devido cuidado. Sei, novamente, que nós, os 24 deputados estaduais, já o fazemos assim. Sei que o governador do estado tem procurado se preocupar com essas demandas que o presidente da República, os prefeitos municipais, mas nós estamos aqui para contribuir e para fazê-los ver aquilo que talvez não estejam vendo, porque talvez eles não estejam indo onde nós estamos indo. Talvez eles não estejam tendo a capacidade de ouvir o que nós estamos ouvindo. Depois de passar por 21 municípios do estado do Amazonas, realizando audiência pública, ouvindo o povo que clama por segurança, o povo que clama por pronta resposta para poder ter água para beber, o povo que clama por medidas que possam fazer frente às queimadas que estão acontecendo. Vou repetir novamente, eu tenho imagens. A selva amazônica está pegando fogo. Graças a Deus, a brigada de chuva dos céus permitiu que as chuvas caíssem para poder ajudar a conter essa fumaça e os incêndios. Graças a Deus, uma intervenção divina. Não foi por causa de medidas eficientes ou efetivas que nós estamos vivenciando um ar melhor para respirar, porque se dependesse dos 60 homens, dos 100 homens que mandaram para cá, que não são capazes sequer de fazer frente a um foco de incêndio, ou dessas aeronaves que vieram para cá com capacidade de 500 litros, uma caixa d'água de uma casa qualquer, ela é um reservatório de água para 500 litros, para que o povo possa, ou de uma família, tomar banho, beber água potável, coisa parecida. Então, estas questões todas precisam ser vistas de outra maneira, meu presidente, meus queridos amigos, deputados que estão aqui. Nós queremos sim poder fazer a diferença. Esta 20ª legislatura vai deixar uma marca de propostas execuíveis, possíveis, para que a população do estado do Amazonas possa ver que pode se fazer algo diferente.
no sentido da segurança pública, nós estamos fechando a memória e o relatório, em anexo a ela vai o cenário de todos os municípios, como nós estamos. Vou repetir aqui: na grande maioria dos municípios, a Polícia Civil está cumprindo o papel de agente penitenciário, cuidando de preso. A Polícia Militar está fazendo a segurança da Polícia Civil dentro de delegacia, e o povo não tem segurança. As guardas municipais estão compondo equipes de segurança pública, e eu vou aqui fazer um alerta mais ainda preocupante, mais preocupante ainda. As guardas municipais sequer são guardas municipais, são pessoas do processo seletivo que estão compondo as guardas municipais, não fizeram concurso público, e precisam então ter a atenção, porque quando acontecer uma onda, um episódio qualquer, ninguém vai defender esses supostos guardas municipais que estão desenvolvendo esse papel e que não são guardas municipais. São vigias que fizeram concurso para estar na porta de escola, cuidando de instalação pública. Por onde eu tenho passado, eu tenho alertado aos prefeitos e as pessoas que compõem as guardas municipais: cuidado, porque quando acontecer um problema, ninguém vai tirar dinheiro do bolso para defendê-los. É sempre assim. O servidor público fica abandonado à mercê daquilo que já é pouco para ele, para poder se defender das questões jurídicas com as quais ele se depara, quando ele, com bom senso até, quer fazer o melhor para a população. Então nós precisamos resguardar estas pessoas. Semana retrasada, eu fiz um artigo do periódico que sempre faço no final de semana, chamado Heróis Anônimos, e ali eu destaco estes policiais, os policiais militares e civis que estão nesses locais e que sequer têm condições de prover sua própria segurança, mas que cumprem a sua missão, que estão lá de maneira heróica cumprindo a missão, sem contar com a estrutura necessária para fazer com que isto aconteça. Falta tecnologia, não existe uma embarcação para fazer remédio na Calha dos Solimões. As prefeituras é que têm que apoiar a polícia. E como é que a gente vai combater a pirataria nos rios, se não existe policiamento nos rios? Por isso a GLO precisa ser acionada, é premente, é urgente. São mecanismos que estão disponíveis para que nós possamos acioná-los e possamos compor com eles. Digo aqui, defendo, é possível, acione a GLO e vamos ter as Forças Armadas presentes, compondo com o sistema de segurança pública, para poder prover maior segurança efetiva, não pontual por uma operação. A Operação Paz, a Operação Horus são necessárias, mas mais que isso nós precisamos de efetividade, de estruturação do serviço de segurança pública, de recomplementação dos efetivos e de capacidade logística para poder desenvolver seus trabalhos. É disso que nós precisamos. Meu querido presidente, agradeço aos meus colegas que me ouviram atentamente, agradeço a você que está nos acompanhando, e tenho dito aqui que é do povo que nós recebemos o nosso mandato, é pelo povo que nós aqui exercemos o mandato, e é para o povo que os resultados do nosso mandato devem ser destinados. Com muita fé em Deus e foco na missão, juntos podemos, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado.